Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de teorias evolutivas. Bom, dando sequência às nossas aulas, hoje a gente vai falar a respeito da segunda teoria da evolução, né? A primeira foi proposta por Lamarck e agora nós trataremos um pouquinho a respeito das teorias de Darwin, né? Que também são chamadas de darwinismo. Mas para que a gente possa entrar de fato nas teorias de Darwin, nós precisamos conhecer um pouquinho da biografia dele, porque é importante para poder chegarmos ao ponto principal da aula. Bom, para começar, Charles Darwin nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Não sei se vocês lembram, mas na aula de Lamarck eu disse que o primeiro livro que Lamarck lançou foi em 1809 e foi justamente o ano em que Charles Darwin nasceu. Então, daí a gente já consegue ver uma grande diferença de épocas e de idade entre os dois, Bom, ele era um naturalista evolucionista e também, assim como Lamarck, ele tentou explicar como as espécies se adaptam em determinado ambiente, Só que para Charles Darwin, é o ambiente que vai reagir ao organismo. Já para Lamarck era totalmente o contrário, era o organismo que precisava se adaptar para conseguir sobreviver em certo ambiente, Com isso, Charles Darwin fundamentou a seguinte teoria, a teoria que é muito conhecida hoje em dia como seleção natural, Bom, certa vez, Charles Darwin foi convidado, a dar uma volta no navio chamado navio Beagle, Aí na primeira imagem é uma amostra, de como era o navio naquela época, Esse aí era o chamado navio Beagle, Então Charles Darwin foi convidado para dar uma volta nesse navio, só que ele não foi convidado apenas como para passear. Naquela época ele foi chamado para ser o naturalista da embarcação, era o que seria o atual biólogo, O atual biólogo dos dias de hoje. Então ele foi para realmente observar os ambientes, tentar entender certos comportamentos ambientais e de indivíduos e etc. Essa sua viagem durou em média de 4 a 5 anos, Foi uma viagem bastante longa. Há quem diga que teve um período terrestre, há quem diga que teve um período aquático, mas juntando toda essa viagem de Darwin, deu em volta de 4 a 5 anos. Bom, na segunda imagem, vocês conseguem ver o mapa dessa viagem de Charles Darwin, Ele viajou realmente quase todo o país, O seu destino, na verdade, o seu ponto de partida foi a Inglaterra, que era onde ele morava. E aí ele rodou por vários locais, teve locais que ele foi, depois rodou, depois voltou ao mesmo local e assim por diante. E quando ele estava rodando pelo Brasil, ele ficou impressionado com a Mata Atlântica, Como era linda, como era cheia, E olha que naquela época era muito menos povoada, então realmente era uma coisa assim incrível, A única coisa que desagradou Charles Darwin nessa viagem ao Brasil foi porque ele foi na época da escravidão, Então ainda havia muita escravidão por aqui, ele presenciou muitos sofrimentos de escravos, então foi a única coisa que ele descreve em seus livros que ele não gostou quando ele passou pelo Brasil. Só que durante essa viagem, que durou bastante tempo inclusive, ele tirou algumas conclusões, gerou alguns dados, O primeiro deles foi que existem variações nas espécies. Então, quando ele já estava voltando, na viagem de volta, ele se questionou, como certas espécies se adaptavam? E isso, por muito tempo, ele tirou mesmo a paz do Charles Darwin, ele começou a ler, estudar, até que ele chegou à conclusão, sobre a teoria da seleção natural. Também ele descreveu, um dos seus dados de viagem, que muitos nascem e poucos sobrevivem. Então, o que Charles Darwin percebeu?
Vamos imaginar, por exemplo, uma tartaruga. Uma tartaruga, ela bota em média vários filhotes a cada barrigada, né? Digamos assim. Já pensou se todo ano aquela tartaruga reproduzisse várias vezes, vários filhotes ao mesmo tempo, todos eles sobrevivessem, nenhum morresse? Imagina como não seria a população hoje de muitas tartarugas, né? Então ele percebeu que não era bem assim. Muitos nasciam sim, mas dependendo do ambiente em que se encontravam, muitos não conseguiam sobreviver, ok? Outro dado da viagem de Charles Darwin, ele percebeu que existia uma luta pela sobrevivência. Então, o organismo chegava em certo local e ele precisava lutar. Não lutar nas vias de fato, eu vou pra porrada com outro organismo. Não, não é assim. Era realmente se esforçar para que ele conseguisse sobreviver ali, ok? Porque ele precisava comer, ele precisava se proteger, ele precisava fazer uma série de coisas para sobreviver naquele local, bom? Outro dado importante da viagem de Darwin é que o mais apto sobrevive. Aquele indivíduo que é mais apto àquele ambiente, aquele que melhor está adaptado àquele ambiente, sobrevivia. Mas tem um porém. Nem sempre o indivíduo mais apto é o mais forte, bom? Não confundam isso. Aquele indivíduo é mais forte, então ele está mais adaptado. Não, de maneira nenhuma. O indivíduo que é apto é aquele que sobrevive e que deixa descendentes. Por quê? Não adianta o organismo ter certas características que façam com que ele conviva bem em certo ambiente e ele não passa essas características adiante. Bom, então, o mais apto sobrevive, aquele que melhor se encontra naquele ambiente. Bom, e essa teoria de que o mais apto sobrevive, surgiu a famosa seleção natural. O que seria essa seleção natural? O organismo já chega prontinho no ambiente e, se ele tiver boas características, ele consegue sobreviver naquele local. Mas se ele tiver características ruins, ele é eliminado. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que a gente está numa savana africana e dentro dessa savana africana existe uma zebra que nasceu míope, ok? Então ela tem problema na visão, ela não enxerga muito bem, quase nada. Só que num lugar que tem leões para te comer, não é legal você ser míope, certo? Então, um certo dia, ela tá lá bem tranquila, né? E ela é predada. Ou seja, essa zebra morre e, enfim, porque ela não está bem adaptada naquele ambiente, ela não tem boas características para sobreviver ali. Então, se as características dessa zebra eram ruins para aquele ambiente, ela é eliminada e assim sucessivamente, ok? Para Darwin, o organismo chega ao ambiente e é o ambiente que diz se ele vai ficar ou não. Por quê? Dependendo das características que ele possui. Os mais adaptáveis vão ficando, que era totalmente o que Lamarck dizia ao contrário. Para Lamarck, os animais podiam estar ali sim, e eles que tinham que se adaptar e pronto, acabou-se. Ok? Mas a pergunta é, como que organismos vão recebendo novas características? Bom, os organismos eles sofrem mutações, mas o Darwin, naquela época, em 1800 e bolinha, ele não conseguia explicar isso. Ele ainda não tinha muito bem claro o conceito de mutação. Naquela época não existia genética, naquela época não existiam os estudos de Mendel, não existia nada disso. Então, tudo que Darwin tinha era aquele conhecimento e pronto, ok? Só que, de fato, os organismos podiam sim sofrer mutações. Mas quem já disse isso já foi um outro movimento que surgiu depois de Darwin, que é chamado de movimento neodarwinista ou o neodarwinismo, que foi um movimento que veio depois de Darwin e que acrescentou essas possíveis mutações nas espécies, ok? Aí já tinha o estudo de biologia celular, né, os fósseis, a genética já estava bem criada, né, bem, em bom caminho andado, já tinha bioquímica, já tinha uma série de embasamento
para dizer certas coisas que na época de Darwin ainda não existiam, ok? Bom, agora a gente vai ver um pouquinho, comparar lamarckismo com darwinismo, né? As teorias que cada um teve. Primeiro, Lamarck, ele criou duas teorias, teoria do lei do uso e desuso. Voltando. Lei do uso e desuso. Então, quanto mais eu uso certa estrutura, mais ela evolui, mais ela se sobressai das outras. Se eu não uso essa estrutura, ela pode atrofiar, ok? E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, se eu adquiro uma característica, o meu pescoço ele cresceu. Então, claro que eu vou passar essa característica aos meus filhos, aos meus netos, aos meus descendentes e assim por diante, ok? Já para Darwin, não. Para Darwin, isso não existia. Para ele era seleção natural. Se o animal está adaptado àquele ambiente, o ambiente vê que as características dele são boas, ele fica. Se não forem, ele é eliminado. Okay? Então, para Darwin era assim, simples e pronto, acabou-se. Claro que a teoria de Darwin ela foi muito mais aceita, porque ela tinha pouquíssimos furos e quase tudo a gente conseguia explicar, tá? Aí, mas aí para ficar mais claro para vocês, né, a respeito de Lamarck e Darwin, com relação ao meio que eles estavam, as características, a transmissão, a seleção natural, enfim. E aí as famosas girafas, né? Como eu citei na aula anterior, Lamarck e Darwin nunca citaram girafas, mas alguém um dia resolveu dar esse exemplo porque ficava muito mais claro a teoria dos dois. Então, na primeira chargezinha aí, são as ideias de Lamarck, né? Para eles, as girafas tinham um pescoço curto, mas conforme elas precisavam se alimentar de árvores mais altas, ela ia se esticando, até que adquiriram novas características e seu pescoço ficou longo, ok? Essa característica foi passada adiante, por isso que hoje todas as girafas possuem pescoço longo. Já para Darwin, não. Para Darwin, o que existia era a seleção natural. Então, podia existir girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. Mas a girafa de pescoço longo conseguia melhor adaptação para o ambiente, porque conseguia se alimentar, e a girafa de pescoço curto não. Com isso, ela não se alimentava bem, ela não tinha força para predar, ela não tinha força para correr e acabava morrendo. E isso fazia com que aquela característica das que tinham pescoço curto fossem diminuindo, né? Com o passar do tempo, apenas as girafas de pescoço longo, que eram mais adaptadas por aquele ambiente, conseguiam sobreviver e assim sucessivamente, ok? Então essas são as diferenças de Lamarck e Darwin. Espero que tenha ficado claro. Aguardo vocês para uma próxima aula.